Olá, pessoal, gente querida, que prazer ter vocês aqui de novo no nosso podcast Sementes Pão Diário Kids. Aqui nós queremos conversar com vocês sobre o tema da educação cristã de crianças nas suas mais variadas frentes. E olha, hoje nós trouxemos um tema tão legal, tão gostoso. Tenho certeza que você, não importa a área da educação cristã que você atue, você vai aproveitar essa nossa conversa hoje. Nós vamos falar sobre música, como a música pode potencializar o seu trabalho com crianças. Como é que você usa a música? Você coloca as crianças para cantarem alguma canção? Você sabia que a música, as sonoridades, a musicalização pode ser usada de várias maneiras para ajudar você no seu trabalho com crianças? Nós vamos conversar sobre isso. Fica aqui com a gente porque vão ter dicas, vai ser muito gostoso. E para falar sobre esse tema, chamamos alguém tão especial, alguém com uma trajetória tão bonita nessa área. Ela, a Ana Cristina Rissetti Schreiber. A Ana, gente, ela é formada em música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, mas ela é graduada em Pedagogia Plena. Ela também é formada no curso técnico em Instrumento, Piano e Flauta Doce. É pós-graduada em Ministério com Crianças pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e tem especialização em Educação Musical pela Escola de Música e Belas Artes, entre tantas outras formações, ou seja, ela tem um chamado para essa área mesmo, porque além dessa formação aqui, ela tem uma trajetória de produções, de atuações nessa área muito bonita, e nós vamos também falar um pouquinho sobre isso. E além de tudo, é claro, a Ana é casada com o Marcos, que também atua nessa área, e tem 2 filhos, o Marcos Eduardo e o Marcelo Augusto. Vai ser muito bom esse papo, gente. Ana, obrigada pelo seu tempo aqui, muito obrigada. Que bom, sim, eu fico agradecida também pelo convite, muito obrigada pelo convite, pela confiança, né, e parabenizar aí o Pão Diário, que agora tem o Pão Diário Kids, né, com tantas novidades, com tantas coisas boas aí para oferecer para as nossas crianças, né, então muito obrigada por fazer parte, estar aqui com vocês. Ai, a honra é toda nossa. Aninha, que eu já vou chamando de Aninha, tá, gente? Porque tem uma intimidade aqui, né? É isso aí. É o seguinte, antes da gente conversar sobre esse tema que tem tanta coisa para falar, a gente queria saber um pouquinho sobre o teu chamado para essa área, porque a gente percebe realmente que você tem um chamado, já participa de vários eventos. Quando o tema é música na educação cristã de crianças, as pessoas te chamam, né? A gente vê você atuando em vários locais e a gente queria saber como é que começou isso tudo. Como é que foi o teu chamado para essa área? Foi primeiro uma profissão, depois foi um ministério também? Como é que funcionou isso na sua vida? Então, eu, quando criança, eu comecei a estudar piano aos 9 anos, 8 anos, por aí. E aí eu sempre gostei, minha irmã fazia aula de piano, eu falei, eu também quero estudar piano e tal. E comecei estudando piano. E eu sempre gostei de ensinar. Minhas brincadeiras eram, né, de ficar como professorinha, de cultinho, de fazer comidinha. Então, essas eram as brincadeiras que eu fazia com as minhas amigas ali no quintal. Eu morava no interior de São Paulo, em Tupi Paulista, minha família é de lá. E também eu tinha sempre muita gente em casa. Então, eu sempre estava brincando, cantando, ensaiando, né, quando comecei ali também na igreja, meus pais sempre levaram a gente para a igreja desde cedo, então eu nasci assim num lar cristão e sempre estava ali trabalhando também, ajudando a igreja pequena, né? Então desde pequena já ajudava a professora, lembro da professora minha, chamava Carmelita, ela me ajudava, né? E falava, e sempre me dava oportunidade ali de liderança mesmo, mesmo criança, sabe? Então isso foi algo assim bem especial e que eu fui trabalhando aos pouquinhos ali dentro da minha própria família, que a minha família é bem grande, eu sou a 7ª, né? Então a caçula. Então tenho muitos sobrinhos, muitas sobrinhas. Já tinha um Ministério Infantil dentro de casa. Exatamente. E aí então sempre fui crescendo e aí tendo oportunidade de fazer, tinha alguma apresentação de Natal, alguma coisa na igreja, a gente pegava lá a sobrinhada, ia, cantava, e eu sempre tinha alguma
algumas coisas assim de música, sempre gostava de inserir um instrumento, alguma coisa bem diferente. Então era algo assim que já gostava, sabe? E ser professora era algo assim que estava dentro de mim mesmo. O ensino era algo muito, muito forte. Aí você chegou na juventude, então você já sabia o que você queria fazer de graduação? Foi a música? Foi a pedagogia, fiz a pedagogia e fiz a licenciatura em música, na verdade, quando eu mudei para Curitiba, porque no interior de São Paulo, onde eu morava, não tinha. Então eu fazia o curso de piano. No curso de piano que eu fazia, que era o curso fundamental de piano, eu tinha que viajar 70 quilômetros para fazer o curso. Uau. Com 15 anos eu viajava semanalmente de trem, às vezes de ônibus, junto com outras amigas, para continuar os estudos de piano, que na cidade do interior só tinha até um nível, e aí para fazer o curso técnico de formação mesmo, de piano. Olha a dedicação, então porque às vezes as pessoas veem o resultado do nosso trabalho e não imaginam quanto teve de suor por trás, né, Ana? Sim, Uau. um sacrifício, né, para poder realmente poder estudar. Sim. E aí eu fiz o curso de pedagogia e o curso técnico de piano. E lá eu também dava aula, eu tinha uma professora de biologia na época. Ela falava assim, você tem que dar aula pra minha filha. Eu falei assim, não, mas eu não sei dar aula de piano ainda, né, não sei o quê. Então, foi a primeira aluna e a minha professora que já incentivava, já desde pequena. Então, eu já era professora, com 15 anos, eu já tinha aluno, né, que já estava dando aula ali de piano. Sim. E sempre trabalhando. E aí, depois que eu me casei, que eu fiz o curso de licenciatura em música aqui em Curitiba, pós-graduação, né, e aí fui me aprofundando cada vez mais. E você teve algum momento da sua vida que você entendeu que isso tudo era um propósito de Deus, um chamado mesmo, assim, como uma missão? Sim. Isso é algo assim que eu acho que ficava já meio que dentro, né? É algo, porque o servir para mim, desde muito pequena, era algo que eu fazia muito. A igreja pequena, então eu regia, tocava, às vezes com a cabeça lá, porque não tinha muitas pessoas. Então, eu sempre estava ajudando, né? Tocava, regia o coral da igreja, as crianças eu ensaiava. Então, isso era algo assim, o pouco que eu sabia, eu já ia passando, né? Já ia ajudando e ministrando. Então, isso foi algo assim que Deus foi colocando alguns caminhos, né? E foi algo especial mesmo, vindo de Deus, né? Porque eu sinto assim que aquilo que Deus me deu como profissão é algo que eu posso servir. Sim. Então, sempre eu estive, né, profissionalmente como professora, como educadora musical, trabalhando e sempre inventando as modas, né, vamos dizer assim, sim. Em relação ao ensino da palavra, na igreja, né, com a família. Então, é algo assim que sempre realmente é forte no coração, né? Sim. Sempre pulsou muito forte. Você falando assim, né, sempre criando formas, inventando formas criativas, né, de transmitir o ensino, a gente realmente vê essa característica no seu trabalho, né? Para quem não conhece, a Ana tem um canal chamado Diversículos no YouTube, procura lá, Diversículos, que ensina versículos bíblicos para crianças por meio da música, por meio dos gestos, né? brincadeiras, instrumentos. É muito legal, assim, você percebe, então, essa característica, assim, no seu trabalho da criatividade, até por meio ali do Diversículos. E a primeira pergunta que eu te faço é muito, assim, de encontro a isso, Ana, porque às vezes a gente pensa, eu vou trabalhar com música no contexto do Ministério Infantil ou no contexto do trabalho com crianças, as pessoas já pensam logo, vou formar um coral. Né? Vou reunir as crianças para cantar uma música no Dia das Mães, ou no Dia dos Pais, ou no Natal. O que, né, não é ruim, né, Aninha? Mas existem muitas outras formas de trabalhar a música
nesse contexto, né? Sim, Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Porque a gente vê isso no seu trabalho. Então, na verdade, assim, quando eu comecei a música, eu comecei pelo instrumento, né? Então, eu tinha aula de piano, que era algo até meio tradicional, assim, né? Na questão. E depois, quando eu comecei a trabalhar e comecei a ver também a questão da musicalização, quando eu comecei a fazer licenciatura em música, então isso assim foi algo assim que falei, uau, ampliou, né? Então não só no ensino de um instrumento, mas as linguagens, né? As habilidades que a gente pode desenvolver através da música com o ensino, né? Então tocando um instrumento, dançando, né? Pegando às vezes algum recurso, então a linguagem da musicalização, porque a musicalização é algo assim que também não é tão antigo assim, né? Anos 70, 80, que começou a não ensinar os códigos convencionais, mas a utilizar recursos alternativos para o ensino da música, né? Então isso... Musicalização é sinônimo de ensino da música? Não. Como a gente entende o que é musicalização? Então, a musicalização é um processo na qual você vai inserir a criança no mundo da música através da ludicidade. Então, na minha época, eu já aprendi a clave de sol, a clave de fá, pau, tatal, já ia, né? E agora não, a gente vivencia os conceitos antes de falar sobre eles, né? Então, eu tô lá fazendo pulso, né? Fazendo um ritmo, depois eu vou ver os códigos convencionais da leitura rítmica, da leitura melódica. Então, é esse processo que antecede, né? Proporcionar uma experiência da criança. Exatamente, uma experiência com os conceitos musicais, né? Então, você vai brincar com esses conceitos musicais de uma forma muito lúdica e depois vai ficar muito fácil de eu falar, isso que você está fazendo é o pulso, aqui esse ritmo, aqui, né? Então, isso que é algo que eu levo até para o ensino da flauta, para o ensino do piano, né? Através da exploração, do seu envolvimento com o instrumento também, para depois você ir para a linguagem, que é algo não tão simples quanto parece, né? A linguagem musical é algo que, né, que ele requer muitas habilidades que precisam ser preparadas para depois ele chegar nessa leitura tradicional. E quando você teve contato com a musicalização, é que ampliou sua visão sobre a forma como usar a música na Exatamente. Como ensinar, né? Então, como que eu poderia ensinar isso para as crianças? E muitas coisas eu fazia meio que, né, do meu jeito mesmo, sempre pegando o instrumentinho. Então, eu lembro que a gente tinha um encontro, sempre no dia da criança tinha um encontro, e aí as igrejas às vezes se apresentavam, ficava o dia inteiro lá em gincana e tal, e eu sempre levava as crianças também para se apresentar e sempre tinha um instrumento tocando, né? Um jumentinho, clac, 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 tipo assim, né? Daí todo mundo, né? Ah, nossa, né? Diferente, né? Então sempre eu fazia alguma coisa que era meio dentro dessa linguagem. Daí quando eu fui estudar um pouquinho mais a fundo, que é algo recente também, né? Até o trabalho com os bebês, com as crianças pequenas, como que a gente pode ensinar a musicalização desde o ventre, né? Então é algo assim que é encantador, né? É uma delícia. Então... E Ana, e quais as formas que você foi descobrindo, né? Porque a gente vê você contando história com música, com sons, não apenas com música, mas com sonorização, com né? A gente vê você ensinando versículo com música. A gente vê a amplitude do seu trabalho. Você poderia nos falar um pouquinho, até para ampliar a visão de quem está em casa, às vezes trabalha no Ministério Infantil e quer começar a usar a música no dia a dia do seu trabalho de outras maneiras. Porque, assim, os recursos, Deus fez todos os sons, né? Então, a natureza é algo, assim, do Criador que tem lá o barulhinho da chuva, os trovões, né? Então, os animais, né? Os sons dos animais. Então, é algo, assim, que a gente poderia, né, já fazer todo, né, uma
uma exploração dentro disso. Então é algo assim que é encantador. A natureza, por si só, já tem toda a sua sonoridade, né? Então pegar esses recursos da própria natureza, de fazer o sonzinho da chuva, né? De fazer o sonzinho do cavalo, ali que você pega ali um coquinho, de fazer um chocalhinho. Então esses recursos vai nos dando essa sensibilidade, né? De buscar também tudo aquilo que tem som, porque tudo tem som, né? A nossa fala, às vezes quando você tá falando ali, você nem tá percebendo, mas você tá com intensidade, né? Fala baixinho, fala forte, daí vai pro agudo, vai pro grave. Então todos os conceitos musicais estão na nossa fala, está no nosso corpo, está no nosso andar, tem o ritmo do caminhar, né? De você tá caminhando ali. Então é algo assim que veio, é divino mesmo, né? Então colocar tudo isso também dentro, né, das coisas que a gente dispõe, né, de recursos, é algo fantástico, né? Então, Ana, porque às vezes a pessoa mesmo coloca empecilhos. Mas eu não tenho formação em música, eu nem sei cantar para poder usar esses recursos com as minhas crianças. Ou a minha igreja não tem recursos para adquirir instrumentos de musicalização, que realmente alguns não são tão baratos, né? Sim. Mas existem outras formas da pessoa, por exemplo, contar uma história e colocar um som que não precisa nem ela ser formada em música, nem ter um instrumento comprado numa loja. Sim, o próprio, né? Né? O som, o próprio corpo, né? Ele já tem ali os sons, né? Então é algo que você pode usar, né? O som de chuva, você vai começar ali, né? Vai aumentando ali mesmo com a mão, né? De trovão. Vamos supor que ela queira contar a história de Jesus na tempestade dos Sabe o que eu uso com trovão? Raio-X. Olha só, tem um raio-x, pega lá o raio-x velho lá e... Que maravilhoso! Né? Então, esses recursos alternativos. Eu tenho um material que chama Ensinando a Bíblia com Música, que ali ensina também alguns instrumentos para você poder fazer, né? Para você poder explorar. Então, é uma linguagem. Aqui, ó, esse daqui eu trouxe um instrumento, é um ganzá. Isso daqui foi feito de papel toalha. De papel toalha. Papel toalha. Aquele papelãozinho que vem dentro Exatamente. do bolinho, né? Daí aqui eu coloquei um pouquinho de arroz, né? E lógico, dei uma enfeitada bonitinha ali no, né? Então, coisas assim simples. Posso pode. Ver? Olha, gente, que bacana. Eu tenho aqui, por exemplo, papel. Você tampou como, Ana? Esse daí é papelão mesmo. Faz o recorte do papelão, cola e depois só pôs pra enfeitar. E EVA, né? Aí nesse foi EVA. Aqui, por exemplo, eu usei tecido, ó. Isso daqui é o quê? Pote de batata. Pote de batata! Né? Então tem muitas coisas. Olha que legal, gente. Pote de batata, EVA. Esse daí é tecido. É tecido? Um tecido que colou. Até com a tampinha e tudo. Com a tampinha. Também. Aqui. Lá na igreja, a gente tem, por exemplo, os tambores, são algumas latas, né? De leite. Né? E aí coloquei o tecido em volta. Aí eu coloquei a tampa dos dois lados para não ficar aquele barulho muito de lata, né? Então tirei a lata ali, coloquei tampas e tampas e, nossa, eles amam usar, né? Então esses recursos são recursos alternativos, assim, que chamam muita atenção das crianças. Você pode sonorizar, né? Uma parte da história, você pode tocar os instrumentos, né? Então eu tava, por exemplo, ensinando para as crianças esses dias sobre Paulo. E era para as crianças pequenas, né? Então, eu tava usando ali as clavas, que são duas madeirinhas, né? Que pode ser também pegar duas madeiras. Colher de pau. Né? Que você vai trabalhando. E aí, por exemplo, eu cantava para as crianças. Por onde andava, Paulo ensinava tudo que aprendeu de Jesus. De Cristo falava e a igreja era formada, ensinava
ensinando sobre a cruz, a pé, a cavalo, navegando no mar, falou de Jesus ensinando a amar. Então, a clava virou uma cruz, virou, né, a casinha, fez o instrumento, virou o barco, né, o microfone. Então, assim, a imaginação. E, além disso, vai chamar a atenção da criança, que ela tá lá, se eu ficasse com a música do começo ao fim, assim, daí daqui a pouco, né, já tá... Né, eles já, né, tem que ter e daí, ó, presta atenção que eu vou mudar. Porque tem hora que ele vai virar um microfone, tem hora que vai virar uma casa, tem hora que vai virar uma cruz, né? E aí eles vão acompanhando e vão aprendendo, né? Então é algo assim bem essa composição estratégico. É do Marcos. Ai, que legal. Sim. O Marcos, o esposo da Ana, gente, é compositor também, né? Trabalha, tem também uma caminhada aí do trabalho com a música, né? Juntou um pouco a fome com a vontade de comer, né? Deus me Porque o Marcos, a primeira produção foi a Moda Amarela, aquela música. Essa turma é bem legal, gostam muito de brincar, com luvinhas e botinhas, cada um tem sua cor. É dele? É dele. Foi a primeira produção. Então, sim, a gente Moda Amarela 2020. Moda Amarela 2020. Foi a primeira produção. Daí o Vida com Jesus, que começou a fazer um musical e tal, e assim foi. E daí, de vez em quando, eu dou um briefing pra ele, né? Tipo, ele fez uma sonoplastia, né? Da criação. Então, entrando cada parte da criação só em áudio, né? Só de som, que a gente chamou de Bíblia Sonora. É um material, depois eu quero deixar aí pra você. Sim. Eu vou deixar pra sua filha, né? A Bíblia Sonora, né? Então, fala sobre a criação e daí tem a paisagem sonora. Um dos áudios é a paisagem sonora, né? Que é só o som de cada um dos dias da criação. E aí sempre tem o versículo: tudo que Deus fez é bom, muito bom, muito bom, muito bom. Tudo que Deus fez é bom. Daí o versículo acompanha cada dia, lembra disso. Tudo que Deus fez é bom. No outro dia, tudo que Deus fez é bom. Né? Então você vai reforçando, né? E aí o Marcos, às vezes eu dou um briefing pra ele. Ai, amor, preciso, né? Vamos criar uma música. Às vezes eu também componho algumas coisas, né? E às vezes ele vai lá. Ai, é isso que você tem como briefing? Eu falo assim, os dias da criação, cada dia assim, só de som, só pra ouvir e lembrar como que foram cada dia, né? Porque teve o primeiro dia, daí o segundo dia tem o som da água, daí tem, né, vai surgindo o som dos animais que voam, depois os animais que nadam, depois os outros animais, do homem, né? Então tem essa sonoplastia, né, que a gente chama de paisagem sonora, que é você ouvir e tentar imaginar tudo aquilo, porque... E tudo isso aqui, essas produções de vocês, todas, as pessoas encontram no canal do Diversículos e mais algum local só? Então, a gente tem o canal Diversículo, tem o canal Musicalizando pra Vida, e os materiais a gente tem no Hotmart, alguns que não são impressos e alguns impressos na Cidade Musical, né? Então, a gente também, a gente tá colocando alguns materiais ali no Hotmart, né, para que as pessoas possam ter. A gente vai passar todos os endereços para vocês na descrição do vídeo também, para vocês poderem acessar e aproveitarem tudo isso. Sim. Agora, Aninha, então, demais. Você já falou sobre como contar, na contação de histórias você pode criar esses sons que Deus esse ambiente. E você faz algo também espetacular, que você ajuda na memorização dos versículos, por meio da música, dos gestos. Como é que é esse processo de memorizar os versículos por meio dos gestos, por meio da música? Ajuda isso? Com certeza, porque na verdade a gente vai fazer uma repetição de uma forma lúdica, né? Então, por exemplo, tenho lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho, e luz para o meu caminho. Aí vai tirando as palavrinhas. Lâmpada para os meus
é a tua, né? Vai tirando cada hora uma palavrinha, e daí quer dizer, você vai cantar 5 vezes a música, porque tirou uma, depois tirou outra, depois cantou junto, né? Então essa repetição... É uma brincadeira pra criança, um desafio, exatamente, né? Então isso é muito, muito legal, mesmo de fazer, né, o ritmo, é para eles aprenderem, legal. Né? Então é tem algo outro que... versículo que vocês possam ensinar pra gente? Tem aquele, deixa eu pegar dos copos, que é tão legal, porque tem alguns versículos que, assim, muitos deles a gente fez por causa do currículo do berçário maternal da igreja. Então daí, precisamos fazer esse. Às vezes tem um versículo, vai ter um evento, eles pediram para fazer. Então acontecem várias coisas. E tem muitos versículos que eu falo, meu Deus, eu preciso decorar esse versículo, né? Você mesma precisa decorar. Né? Porque não é só as crianças, não é verdade? Não é só as crianças. A gente precisa memorizar a palavra, né? Porque ela é luz para o nosso caminho. Escondi a tua palavra no meu coração. Tum, 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 no meu coração. Tum, tum, tum. Para não pecar contra ti, né? Aí eu faço com o tambor, né? Dá pra fazer com a percussão. Para não pecar contra ti. Gente, ajuda demais, né? Então, não o tem movimento... uma teoria, Ana, que diz que tem pessoas que decoram mais visualmente, outras decoram mais... Vendo, ouvindo e fazendo. E fazendo, né? Então, quando você está fazendo, é algo que vai realmente... Não é somente teu corpo, né? Exatamente, né? E fica de uma forma de brincadeira, né? Então Dá pra ver aí, será? Vamos afastar um pouquinho para as pessoas verem. Isso, deixa eu tirar aqui. Então tem uma que fala assim, meus irmãos, tem lógico um instrumental, tem lá no canal do Diversículo, né? Que tem uma viola tocando assim, sabe? Que legal. Porque é muito legal. Mas ele fala assim, meus irmãos, finalmente... encham suas mentes com tudo que é bom e merece elogios. Tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Meus irmãos, né? Daí equilibra, né? Finalmente encham suas mentes com tudo que é bom. E aí vai fazendo o ritmo aqui, né? Então o que eu tenho que encher minha mente? Tudo que é bom, que merece elogio, né? Eu também, e você também. Então legal. É algo assim que vai, né? Que vai fortalecer essa questão do reforço. Pra criança, você encher a mente. Tudo que é bom, que é bem isso, né? Que eu tá pensando em alguma coisa, lembra que se ninguém encher, tudo que é bom e merece elogio. E você, né? Gente, vejam que é algo simples, um copo. Sim. Um copo. Tem, por exemplo, um outro versículo que eu gosto bastante, que é: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. E daí as crianças, saúde, proteção, né? Aí cada um pode falar salvação, alegria, perdão, família, né? E daí eu posso cantar pelo bem que me tem feito. E também tentar incluir a criança nisso, né? Então, o que é que ele tem feito, né? Então, você pode dizer a interação, que isso é importante, né? Deles estarem próximo da palavra, né? Então tem, por exemplo, com os pequenos eu gosto, Deus amou o mundo tanto, que deu o seu filho Jesus. E aí eu vou colocar, Deus amou a Camila tanto, que deu o seu filho Jesus. João 3,16. Né? Então, de você colocar o nome, de você participar, né? A gente não está mudando a palavra, mas está tentando trazer para vida, né? Porque não adianta só eu... Né? Exatamente. O que vai ser, o que eu vou pensar, né? Essa semana, por exemplo, eu estava fazendo uma brincadeira dos barbatuques com a criança, que é que legal. Barbatuques é um grupo musical também, que é bem bom de inspirar. Né? Daí, tipo, tem uma brincadeira, né? E daí eu falei assim, nossa, daí eu lembrei do versículo, né? Porque daí eles estavam imitando as percussões, né? Daí a gente já cantou, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, né? E fazendo, sejam imitadores de Deus, como
como filhos amados, né? Porque daí eu tava brincando do quê? Da imitação, para eles poderem aprender. Então, o que a palavra diz, né? Sejam imitadores de Deus, né? Então, essa interação, né? As crianças precisam pegar a palavra e realmente estar escondida no coração, né? Nossa, e você essa a palavra no coração dessa forma tão divertida, né? Sim, é muito importante. O ambiente do aprendizado cristão se torna uma coisa gostosa, né? Muito, muito bom. Essa semana passada teve o Missionar, né? E aí tinha o pessoal da África falando que eles dão alguns chips com a palavra de Deus falada na língua deles. E era só o áudio. E através dos áudios, ouvir a palavra, né, eles se convertiam. A fé vem pelo ouvir, isso. Né? Que legal. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Daí é tipo esse versículo. Tem um monte de versículo musicado, gente. Corre lá no canal. Porque daí, por exemplo, esse sempre tá nas minhas palestras. Daí depois você abre, nossa, já virou música. Então, repetiu, já começa a virar música, entendeu? Aí tem algum versículo que, poxa vida, tá ali, né, difícil de memorizar. Daí você já vai integrando para ensinar, né? Então, isso é e olha essencial, que bacana. Então, né? Já falamos sobre a música na hora de contar histórias, né? Para trazer todo esse ambiente sonoro para as histórias que encantam as crianças. Fazer instrumentos musicais, né? E falamos sobre a memorização de versículos. E a música em si? Porque tem muitas igrejas que ainda tem essa tradição do coral, né? Isso é muito bênção, do coral infantil. Você tem alguma orientação? Porque, assim, às vezes a pessoa que vai formar o coral infantil é uma pessoa que não tem a formação apropriada. A gente sabe que essa é a realidade, né? E isso é uma coisa que tem acabado, assim, né? Tem poucas igrejas, às vezes, com coral. Por quê? Precisa, quanto mais cedo, melhor. Se a gente musicalizar as crianças, elas vão estar mais sensíveis, mais afinadas, ritmadas, né? E aí o coral vai ser uma consequência. Então, tem o John Rutter, ele fala que toda igreja e toda escola deveria ter um coral. Tipo assim, que é algo que é essencial. E eu digo, toda igreja e toda escola deveria ter musicalização infantil. Né? Porque quanto mais cedo eu trabalhar, não tem como. Sim. A gente estava cantando no evento de uma pessoa lá da Quadrangular, que ela estava lançando o livro, e a gente foi para cantar algumas canções que ela nos convidou, e daí a pessoa que estava no som lá, ela falou assim, Ana, o que é isso? Que coral é esse? Que afinação é essa? Né? Eu falei assim, são crianças que começaram bebês, e só que já são maiores, né? E isso é fortíssimo, né? Aí outro dia a gente estava gravando, uma das meninas que começou bem cedo, que é a filha da minha amiga, que começou a beber, né? E daí tinha algumas crianças que, várias delas ainda, né, não estavam muito maduras ali, né? Então eu falei assim, essas não começaram de bebês, né, prof? Eu falei assim, olha, né? Faz muita diferença. E ela mesma verbalizou algo que eu sempre falo, né? E que é um resultado. Então, quer dizer, não vai ter como bater palma no tempo errado. Se você vai começar cedo, né? Não vai ter como ter desafinado. Por que os Estados Unidos, a maioria das pessoas cantam? Os adventistas, né? Tem muito afinado. Por quê? Porque tá ali, tá na escola, né? Pequeno, né? É de pequeno. Então, precisa realmente, né, a musicalização, até anteceder ao coral. Que o coral, geralmente, você vai trabalhar com crianças ali a partir de 6, 7 anos, né? E os menores ali, você pode trabalhar a musicalização para realmente florescer, né, essa música que tá dentro da gente mesmo, né? E fora isso, né, Ana, que, meu Deus, é super importante, o coral proporciona à criança essa experiência de adorar a Deus por meio da música, Sim. né? De chamar a atmosfera de Deus, de exaltar o nome do Senhor, né, por meio da música, né? E precisa prepará-los para isso, né? Precisa realmente saber que nós precisamos oferecer o melhor para Deus, né? De fazer o melhor. E tantas habilidades que a gente está desenvolvendo, né? Porque no culto, o culto é um
um lugar ali que nós estamos para prestar, né, um culto ao Senhor. Então, o lugar, né, é um lugar ali que eu também vou estar, né, me entregando ali junto com as outras pessoas em comunidade, né? E isso é algo que precisa, as crianças também precisam ter esse ensinamento. Eu gosto até dessas, né, as crianças às vezes cantam algumas músicas dos adultos até para conectar essas gerações. Sim. Mas também não sou a favor de que só fique cantando música de adulto com a criança. Que é o que acontece muito em alguns corais infantis, exatamente, né? Você pega o coral mesmo infantil nos cultos, e pega uma, né, uma música que está muito em alta, que é uma música para voz de adulto, uma música tendência, e você coloca na voz da criança. Como é que você vê isso, né? É que, na verdade, assim, tem que cuidar bastante, porque tem a tessitura, né, indicada da criança, a voz da criança. Então, às vezes eu quero pegar uma música, por exemplo, Fernandinho. Fernandinho, né, tem uma voz linda, maravilhosa, as músicas dele são lindas. Mas se eu pegar a música dele para cantar ali com as crianças no mesmo tom, vai ficar complexo. Pegar um playback, né, pronto do Fernandinho e querer colocar lá e a coisa não vai andar, né? E daí, as crianças, né? Pode então até tem machucar. Exatamente, criança, né? Então tem que tomar cuidado, né? A linguagem, né? Cuidar com a linguagem, aquilo que eu tô cantando com as crianças, né? Para que elas possam realmente entender também o que elas estão cantando, porque a gente adora o Senhor com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma, né? Então a gente também precisa, né, pensar no que eu tô falando, né? Então o que isso significa? Como que eu posso realmente colocar isso em prática, né? Porque a memorização do versículo é algo maravilhoso, né? E que a gente precisa praticar, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, né? E essa é a questão, né? Da gente colocar, e é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar, nos conduzir. Eu tive uma experiência muito forte com o meu filho quando tinha 6 anos. E ele teve um tumor no pâncreas. E aí, foi algo assim bem complexo, ele passou assim pelo vale da sombra da morte mesmo. Uau, 6 anos. 6 anos. E muitos versículos que eu sabia que vinha à minha mente. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, na minha igreja pequena lá, eu tinha, né? O desembanhar a espada 1, 2, né? Tinha vários versículos. Tinha um arsenal já para a hora da batalha. Exatamente. Então, eu falei assim, poxa vida, o que eu posso fazer para que essa geração... Depois disso, também foi algo que foi nascendo ali e que o de versículo tomou um pouco mais de forma, sabe? Porque eu falei assim, poxa vida, né? A gente precisa memorizar a palavra de Deus. Porque imagine, a gente com a palavra de Deus, memorizando a palavra de Deus, querendo viver, já é um desafio. Agora, se você não tem, então... Nossa, é verdade, né? Então, né? Enche a sua mente com tudo que é bom e merece elogio. Então, se eu não encher a minha mente com isso, vai ser com outras coisas. Né? Ou seja, né, Ana, mesmo num coral infantil, antes de você dar uma música para as crianças cantarem, aquele tema da música, aquela letra, precisa ser conversada com a criança. Né? Vocês estão cantando isso. Isso significa isso daqui. O que vocês têm na vida de vocês que se relaciona com isso? Isso é importante, né? Super, muito, muito importante. Para que eles possam saber, né, o que isso significa, né? E tem mais alguma dica que você daria, por exemplo, para alguma igreja, um ministério infantil que está no coração com esse desejo? Puxa, a gente queria formar um coral com as nossas crianças. Qual orientação você daria? Olha, primeiro, né, tem que ver uma pessoa que tenha o conhecimento, se, né, tenha ali alguma pessoa que possa ensinar, porque não é também qualquer... Sabe cantar e vai ali, às vezes, pegar música de vários tons. Ela precisa conhecer um pouquinho sobre a voz da criança, né? Como que a gente vai trabalhar. Então, precisa de alguém que conheça um pouquinho, né? E se não sabe, vai atrás. Hoje, né? As questões de estudo tá aberto, né? Estão muita coisa disponível, né? Lógico, tem muita coisa também que não é legal, mas muita coisa boa, que você pode, né, se aperfeiçoar e Deus vai capacitando, vai ajudando, vai colocando pessoas, caminhos para que você possa realmente fazer o melhor, né? Então, fazer um projetinho ali, ver quem são as pessoas que poderiam ajudar, orar para que Deus possa levantar ali algumas pessoas e começar, mesmo que seja um número pequeno, mas comece, né, a fazer ali, às vezes é um versículo, né, faz ali com eles, no coral ali com as crianças, algo que seja curto,
curto. E aí vai, aos pouquinhos, vai ampliando toda essa performance deles, né? Porque precisa começar. Escolha de repertório, você teria alguma orientação? Olha, existe até algum site que ajuda nesse sentido, alguma fonte, ou observa as músicas infantis de cantores gospel. Como que você daria essa orientação de repertório? Bom, o repertório tem que cuidar para não ser só música de adulto, né? Que dá para pegar algumas coisas de adulto, para pegar músicas de crianças também, que sejam músicas indicadas e que tenham uma letra clara, primeiramente que seja bíblico, né? Puxa, aí já é, né? Seria o óbvio, né? Mas eu acho que a gente precisa pontuar isso, porque às vezes as pessoas, né, estão cantando e exaltando a si mesmo, exaltando alguma coisa que aconteceu, mas a gente precisa exaltar ao Senhor, né? Então, que precisa ter uma letra que seja bíblica, né? E a letra que seja algo que a criança possa entender o que está cantando, né? Lógico que às vezes tem uma palavra ou outra, você vai ensinar, vai ampliar o vocabulário, porque isso é uma das coisas que acontece, que quem canta vai ampliar o vocabulário, né? E aí, materiais, né? A gente tem várias referências de músicas, cantatas, né? Então, vai depender muito, né, do que vai começar a trabalhar, mas a gente tem vários materiais, tem muitas cantatas da Mig Meg, nós produzimos vários materiais, né, da Mig Meg, tem material Prisma, né, que é algo também que tem ali algumas coisas, então músicas, hoje tem muito via plataformas digitais, né? Você falou do Prisma, tem algum outro coral infantil cristão que você poderia citar como referência? Olha, como referência a cristão, lá na nossa igreja nós temos um coral Kids lá, que é, como que chama? Eu esqueci o nome do coral, mas é o coral Kids da nossa igreja, que já tem um trabalho da primeira Igreja Batista de Curitiba. Que o Ministério Infantil lá é turma de primeira? Turma de primeira. E lá tem um trabalho que eles têm realizado muito bom. Então tem o coral das crianças, tem o coral dos adolescentes, tem o coral ali dos jovens, dos adultos, né? Então o Samuel até que é um dos responsáveis pelos corais, né? Até, de repente, um podcast para falar sobre isso. Então, algo assim que foi realmente planejado para colocar que o coral, né, viesse a... Todas as faixas etárias, né? Para que florescesse mesmo, né? Porque se você não fizer com que a coisa, né, estimule, que ande, eu acho que isso é algo que fica complicado. Se o pessoal de casa conhecer algum coral cristão infantil que queira colocar aqui como referência, vai escrevendo aí as referências para o pessoal também. E além de tudo, o coral tem outras contribuições, né? A comunhão, né, Ana? Sim. Desenvoltura, repertório cultural, tanta, né? Sim, e essa questão mesmo, a gente tem um coral ali da Cidade Musical, né, de algumas crianças, então a gente ano passado, por exemplo, no final do ano, sempre a gente faz isso, né? Cantar às vezes nos hospitais, né? Então vai lá, então todo... Né, essa questão dessa experiência social, espiritual, né, de ver também, né, de se compadecer do outro que está ali também numa situação mais complexa, né, no momento. Então, é tão legal, né, porque você viaja com o coral, vai para um lugar, mesmo que seja na cidade, vai para uma outra igreja para cantar, né, isso é algo que fortalece muitos vínculos, né. Cria memórias, né. Cria memórias. Tenho memórias da minha juventude, mocidade. Eu também, eu tinha coro jovem. Lá tinha coral, você viajava, era muito gostoso. Os intercâmbios, nossa, uma vez eu morava no interior de São Paulo, Curitiba foi com o coral jovem cantar lá no interior de São Paulo, imagina, fechou a cidade, né? Ai, que bacana! O Grupo M, né, que é super também, que faz esse tipo de trabalho, né, de viajar, então essa comunhão, né, é algo que realmente precisa favorecer, né? Legal, e entre eles também, né, de oração, né, de saber
saber como tá, como não sim. tá, de ter esse acompanhamento junto, né? Porque não é só cantar, né? Você está ali também como um ser que está trabalhando todas essas questões também espirituais dentro do que você está ali naquele momento, né? De orar, poxa vida, né? Pedir oração por isso, por aquilo. Então é algo tão gostoso. Eu também tenho muitas memórias. Eu sempre participei de coral com as crianças, né? Viagem para lá e para cá. Nossa, mocidade era fortíssimo. Eu fui regente de coral jovem também, na igreja lá do Bacaxeri, quando a gente era do Bacaxeri. Regi o coral, Marcos tocava. Isso, Aninha, quem está interessado em formar um coral, em estar à frente de um coral de crianças, você conhece formações? Como você orientaria essa pessoa que quer seguir nessa área como você, entendeu? Eu quero atuar com musicalização, com música, ou dentro do Ministério Infantil. Você daria alguma orientação de formação? Sim, a gente tem vários cursos, tem cursos online, tem cursos presenciais que eu acho que são bem importantes, né? Tem o Simuce agora que vai ter, que tem os coros infantis, né? Então, as universidades também têm vários... Simuce. E tem vários corais das universidades que eles também fazem um trabalho bem interessante com as crianças. Então, as escolas de formação mesmo, né? Então, tem que buscar. E tem cursos... Tem bastante capacitação hoje em dia também, né? Nessa área para o Ministério Infantil? Tem sim. Olha que legal. Na área de música, eu acho que não tem tantas opções. Mas no Ministério Infantil é algo que é bem mais amplo, né? Mas no Ministério de Música temos sim. E Aninha, pra gente ir finalizando, tá gostosa a conversa, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho hoje. O que você tem feito, quais são as suas produções. A Ana tem a escola de música, né, que é a Cidade Musical, que desenvolve um trabalho muito legal. Como que tá as tuas produções com o Marcos também? O que você tem feito de bacana para que o pessoal possa te seguir também? Então, nós esse ano estamos completando 30 anos de história, né? Desde lá do Moda Amarela, Cidade Musical, as produções da Cidade Musical e Cidade 300, que é a empresa antiga, né? Que tinha o nome de Cidade 300 do Marcos. Cidade Musical não é só uma escola de música, isso também, mesmo. Né? Então, lá nós temos a escola de música, que tem a partir de 6 meses, aulas de musicalização, aulas de instrumento, de canto, né? E a gente tem as produções. Então, a gente sempre também está fazendo algumas produções. Então, essa é uma produção que a gente fez esse ano. E a gente está reorganizando vários materiais, né? Por exemplo, os Diversiclos, a gente está organizando todas as partituras, estamos gravando o volume 6 de Diversiclo, então tem 15 cada um, então o volume 6. E os Diversiclos estão disponíveis todos no canal do YouTube do Diversiclo? Então, tem alguns no canal do YouTube, porque no canal do YouTube tem o vídeo com a atividade. A gente está colocando no Spotify agora. Que legal. Então, aos pouquinhos, né? Porque, nossa, é trabalhoso, daí tem que fazer toda uma reorganização do áudio para colocar no Spotify. Então, a gente está colocando todo esse material, né, no Spotify. Então, lá também tem Spotify Cidade Musical, que tem ali algumas das músicas. E estamos reorganizando os materiais, né? Então, pegando todos os materiais que a gente tem e refazendo ali algumas coisas e produzindo outras coisas também, porque realmente é um legado, né? E aí tem música às vezes que, nossa, fizemos lá para o acampamento, não sei o quê, e ficou lá. Nossa, eu não lembro mais daquela música que fez por causa, né? De algum evento, de alguma coisa. Então a gente está organizando tudo isso para deixar disponível, né? Para que as pessoas possam... E, Aninha, você é muito chamada também para dar capacitação de professores nessa área da música, dentro do Ministério Infantil, da Educação Cristã de Crianças. Sim. Também, né? Então, eu vou estar... tenho um compromisso agora em novembro em Joinville, que vou estar dando uma capacitação. Eu viajo também bastante pela Convenção Batista Paranaense, que tem um grupo que vai nas igrejas do Paraná
Que bacana. Da capacitação, então a gente sempre está indo também. Vou estar na PEC, que vai ter o Congresso Nacional da PEC em novembro. Vou estar lá ministrando também, falando sobre a música, né? Bacana. Então a gente está aí compondo também a música oficial. Que legal, que então bacana. sempre tem aí algumas novidades, legal. algumas coisas aí que a gente vai, né? E quem quiser acompanhar teu trabalho de perto, quais mídias você indica aí? Então tem o Instagram, Prof. Ana Schreiber, Tá. e o Instagram da Cidade Musical CWB, né? Que são os 2 canais que a gente sempre posta ali algumas coisas. Tá. E aí o do YouTube, que é o Musicalizando para a Vida, e o de versículo. Tá. E aí tem Spotify, Hotmart, e aí se quiser fazer uma visita lá na Cidade Musical, conhecer, né, o nosso espaço. Curitiba, tá, gente? A escola fica em Curitiba. Isso. Por enquanto, podia, né? Ter umas unidades por aí. É verdade, né? Mas, ó, a gente vai colocar todas essas mídias, vamos colocar ali na descrição para vocês acessarem, acompanharem esse trabalho lindo da Ana. Ana, Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Que chamado, que missão que o Senhor te deu, que possa, assim, incentivar ainda outras pessoas, né? Que outras Anas surjam, né? Porque com certeza. A tua demanda deve ser bem grande. Que outras Anas surjam para poder incentivar a utilização da música, das sonoridades que Deus nos deu para a glória de Deus, Amém, né? Para né? que as crianças possam se aproximar ainda mais da palavra Sim, de Deus. que elas possam, Sim. né, cada dia estarem mais apaixonadas por Jesus, pela palavra, né, pela Bíblia. E esse é o nosso objetivo, né? Aí eu queria terminar com um de versículo que você tem forte no teu coração, para você olhar para aquela câmera e fazer um de versículo pra gente. Fazer um de versículo. Pode ser? Pode ser. Então, vou pegar esse Ou daqui. uma música, o que você quiser. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ai, que lindo! Aí tem uma coreografia, né, com essas fitas aqui que chama olha, gente, pipas sensoriais, Eu né? vou ter que falar que é um instrumento lindo e que me parece, ó, que não é tão complicado de fazer, né? Não. Isso daqui aí é de cortina ou não? É, de cortina tem um fitinhas. guiso para dar um toquezinho aqui. E tem o versículo completo, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tem, eu acho que lá no meu Instagram, num curso que eu dei, porque a gente faz uma coreografia, daí sobe, amarás o Senhor teu Deus, Gente, né? Isso deve Então ficar tão lindo então é uma visualmente. dança, sim. E é gostoso, né? E você pode usar, né? Com os bebezinhos, né? A chuva cai, ping, ping, ping. Ai, que delícia! Então dá pra Ana, fazer muita coisa. Tanta coisa preciosa. É gente. só começar, né? Sim, espero que vocês tenham sido inspirados, incentivados, vão além. Sabe, tanta coisa que pode ser feito para as crianças amarem ainda mais o Senhor e a sua palavra. Que o trabalho da Ana possa ter colocado uma sementinha a mais no seu coração. Pode ser que você não tenha formação em música, pode ser que você até se ache desafinado, mas veja, quantas coisas você pode fazer para trazer a sonoridade, os sons que Deus nos deu para poder incrementar o seu trabalho com crianças. Nós te desafiamos a fazer isso, a seguir a Ana lá para pegar ainda mais dicas, entrar no canal do Versículos para poder pegar ali inspirações para que o teu trabalho vá além, para a glória de Deus. Amém. Obrigada, amém. Aninha. Obrigada Deus a você. Te abençoe e até a próxima. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.